Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar a tua vida, vai transformar a tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo do teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Abra comigo a palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 11. Quero falar nessa manhã de um dos maiores benefícios, uma das maiores afirmações, uma das maiores alegrias que nós temos como cristãos. Diz a palavra em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, diz assim: fiel é esta palavra, se nós já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Porém, versículo 13, olha que interessante. Se somos infiéis, põe o versículo 13 para mim na tela. Está ali, ali que travou. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Pai, nós estamos nessa manhã na Tua presença e nas Tuas mãos. Estamos aqui porque amamos o Teu nome, porque Tu és o centro de nossa fé. Tu és o centro de nossa existência, tudo que temos pertence a Ti, Senhor. Por isso nós Te pedimos nesta hora que o Teu reino possa vir sobre nós, que a Tua presença possa se manifestar sobre as nossas vidas, que o Senhor dê ordem aos Teus anjos ministradores e venha nesta casa com a Tua glória e com o Teu poder, Pai. Nos visita nesta manhã de ceia, meu Deus, que ao nos achegarmos à mesa nós possamos sentir de Ti a direção que precisamos, o alimento que precisamos, Pai, a direção que precisamos. Espírito de Deus, acaba com o silêncio em nosso interior, acabe com as dúvidas, com os anseios, com as preocupações e mergulha-nos em Tua glória, Pai. Que o Teu reino venha sobre nós aqui, que cada pessoa neste lugar, ao som da minha voz aqui pela internet, ouvindo essa pregação posteriormente, seja cheio de Ti, seja cheio do Teu reino, seja cheio da Tua presença. Que o Teu reino venha sobre nós agora, que a Tua vontade seja estabelecida agora na terra, como já aconteceu no céu. Por isso, como igreja, nós antecipadamente, pela fé, Te adoramos, Te louvamos e aplaudimos o Teu nome, que é precioso. Deus é fiel. Essa é uma das maiores afirmações que podemos fazer como cristãos. Deus é fiel. Deixa eu falar de novo para você vir comigo. Deus é fiel. A resposta que você vai dar é: Deus é fiel. Tudo bem? Vamos treinar. 1, 2, 3. No meio das tempestades, nas maiores conquistas, nas maiores lutas, nos meus maiores medos, nós temos um Deus cuja característica é fidelidade. Ele é fiel. Esta é uma afirmação que nós podemos fazer, e não somente que Ele é fiel, mas nessa manhã eu quero que nós possamos refletir: Ele nunca decepciona. Nós temos um Deus que podemos confiar. Nós temos um Deus que é capaz de cumprir promessas. Nós temos um Deus que é capaz de fazer coisas sobrenaturais. Nós temos um Deus que nunca decepciona. Nós temos um Deus que é fiel. Fiel na tradução original desse grego do texto, é a pessoa que se mostra fiel na transação de negócios, na execução de comandos e nas obrigações oficiais. Mas não só isso, é aquele que tem a característica de ser digno de confiança, aquele em que se pode confiar, aquele que não é persuadido facilmente. Fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele nunca decepciona. Ele nunca nos deixa atrás. Ele nunca vai deixar por fazer aquilo que prometeu. Nós temos um Deus que tem como característica fidelidade. A fidelidade dele se expressa com algumas características, com algumas ramificações.
É como se a árvore se chamasse fidelidade. Já acabei de te dizer qual é o conceito bíblico. Ele não pode ser persuadido, ele pode ser confiado, ele não muda de ideia, ele é fiel, ele é respeitoso nas transações, ele cumpre aquilo que promete, ele é fiel. A fidelidade de Deus acaba tendo algumas ramificações. A primeira, como eu acabei de dizer, é a sua confiabilidade, ou seja, eu posso realmente confiar. Em seres humanos, alguns eu posso confiar, outros nem tanto. Alguns eu confio e me decepciono, alguns eu já sei que eu não confio de jeito nenhum. Quando nós temos um Deus que é fiel, confiabilidade é uma de suas características. Se Ele falou, Ele é capaz de cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Em Deus eu posso confiar. Em Deus eu posso confiar. Parte da característica de fidelidade, então, é confiabilidade. A segunda característica do termo fidelidade é respeitabilidade, ou seja, ele é um ser respeitável. Ele adquire respeito porque nunca muda de opinião. Ele adquire respeito porque não é inconstante. Ele adquire respeito porque fala e cumpre. Ele adquire respeito porque tem equilíbrio fiel. A característica da fidelidade é a capacidade que ele tem de ter autoridade. Porque ele é fiel, ele tem autoridade para dizer, quando é sim, quando é não, porque ele tem autoridade, ele é fiel. Característica de fidelidade é ter lealdade. Significa dizer que ele não fala algo e faz diferente. Ele não fala algo na frente e faz diferente nas costas. Ele não faz de um jeito em público e outro em secreto. Ele é Deus, ele tem em sua característica lealdade aos seus princípios, aos seus preceitos, às suas promessas. Eu e você convivemos com um Deus que é fiel. Eu quero dizer sobre a minha vida e sobre a tua vida, que Deus será fiel sempre, que as promessas dele serão reais sempre, que ele estabelecerá a sua fidelidade em todos os dias da sua vida. Onde você passar, caminhar, não importa como esteja a sua história agora, quando você olhar para trás, você vai dizer: Deus é fiel, Deus é fiel, Ele nunca decepciona. Deus é fiel, Ele nunca decepciona. Deus é fiel, Ele sempre está comigo. É preciso que você tenha essa segurança nessa manhã. Nós temos um Deus que é fiel, nós temos um Deus que não decepciona. Vale a pena confiar nesse Deus. Em tempos bons é fácil enxergar sua fidelidade. Em tempos desafiadores e difíceis já não tanto. Mas Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Hoje, tanto de manhã como noite, nós vamos falar um pouco da fidelidade de Deus. E eu quero te dizer que Ele nunca decepciona. Nunca. O primeiro comando que Ele dá ao seu povo, eu vou analisar hoje de manhã rapidamente algumas histórias muito famosas da Bíblia, só para te mostrar a fidelidade de Deus. E se Ele foi fiel lá, Ele continua sendo fiel aqui. Se Ele foi fiel ontem, Ele será fiel amanhã, porque Ele não muda, nele não há sombra de variação. Deus é fiel. Na minha adolescência, lá em São Paulo, tinha muitas pessoas que andavam com adesivos no carro: Deus é fiel. Quem aqui é dessa época? Tem uns 2, 3 aí, ó. Deus é fiel. Uns colocavam na Mercedes, ou na Brasília, outros no ônibus, outros na capa da Bíblia, outros em qualquer lugar. Deus é fiel, numa afirmação para dizer: eu confio num Deus que promete e cumpre. Eu confio num Deus que não tem sombra de dúvida. Eu confio num Deus que é leal. Eu confio no Deus que tem respeito, que tem autoridade. Um Deus que eu posso confiar. Esse é o meu Deus. Ele nunca decepciona, mesmo nos momentos de maior pressão. No momento de pressão, quando eu sei que eu tenho um Deus que é fiel, eu continuo avançando, eu continuo prosseguindo, eu continuo indo em frente. Em Êxodo capítulo 24, Deus estava prestes a mostrar sua fidelidade ao povo de Israel.
É fácil identificar a fidelidade de Deus quando Deus manda pragas no Egito, manda que milagrosamente o povo saia do Egito cheio de riquezas, cheio de coisas grandes, para viver uma nova etapa. Nesta época de vitórias e de conquistas, é fácil dizer: tu és fiel, tu és fiel. Na minha infância nós cantávamos um hino que dizia assim: tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder aos seus filhos dará. Alguém sabe dessa música que eu estou falando? Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, fiel. O povo entendia a fidelidade de Deus ao sair em festa, levando os despojos, levando riquezas do Egito. Mas bastou uma primeira perseguição para que a fidelidade de Deus fosse colocada à prova no coração do povo. Quando, Êxodo capítulo 14, versículo 10, Faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e os egípcios marchavam atrás deles, e eles tiveram muito medo, e clamaram ao Senhor. E começaram a clamar ao Senhor, mas não era um clamor de confiança, era uma murmuração disfarçada de clamor. E muitas vezes, quando a fidelidade de Deus é provada em nossos corações, ao invés de clamar com confiança, nós murmuramos. Porque é isso que o povo estava fazendo. Estava dizendo: ah, Moisés, será que não tinha sepulcro suficiente lá no Egito? Versículo 11, para a gente morrer lá, a gente vai morrer no deserto. Por que você fez isso? Por que você nos tirou do Egito? Calma aí, eu estou sendo instrumento, Moisés vai pensar, de acabar com uma escravidão de gerações. E numa primeira perseguição, vocês estão questionando a fidelidade de Deus. Numa primeira luta, será que Deus deixou de ser Deus? Numa primeira dificuldade, será que a fidelidade dele foi embora? Ah, nós temos um Deus que é fiel. Eu quero dizer a você que você tem um Deus que é fiel, independente da luta que você esteja atravessando agora. Ele nunca decepciona, Ele nunca decepciona. Que a fidelidade de Deus comece a se manifestar sobre a tua vida, que a autoridade dele comece a se manifestar sobre a tua casa. Ah, que o poder maravilhoso de um Deus que é fiel, que não muda, se manifeste sobre ti. Fiel. Na luta é difícil enxergar essa fidelidade. Na luta é difícil ter toda essa compreensão de que Ele continua sendo fiel. Quando você sobe no altar para se dar um testemunho do seu poder, é mais fácil falar que Ele é fiel. Agora, quando eu estou no limite, porque os egípcios para o povo de Israel significavam um perigo iminente, significavam uma luta de gerações. Quando eles estão aparentemente livres, mas vem um Egito chegando de novo, imediatamente o clamor se torna murmuração. Moisés, como líder, versículo 13 diz assim: não temam, fiquem quietos, vejam o livramento que o Senhor vos fará hoje, não amanhã, hoje. Veja o que o Senhor fará hoje. Os egípcios, as ameaças que você vê hoje, nunca mais você verá. Deus é fiel, Ele não decepciona. O Senhor lutará por vós e vocês ficarão quietos. Deus vai mostrar a sua fidelidade, Deus vai mostrar a sua grandeza, Deus vai mostrar o seu poder. E aí, o que eu faço quando eu não sei o que fazer? Porque eles estão clamando, estão discutindo, e Deus olha para Moisés e fala assim: Moisés, por que você está clamando? Versículo 15: marcha. Deixa eu falar de novo. Por que você está clamando? Marcha. Por que você está clamando? Marcha. Você entendeu o que está dizendo? A fidelidade de Deus se manifesta quando eu começo a marchar. Quando eu não fico só parado: ah, Senhor, pelo amor de Deus, o que o Senhor fará, Pai? Marcha.
Marcha e levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, parte o mar no meio, e os filhos de Israel vão passar no mar a seco. Você já não vai ter controle, só levanta a vara, porque o mar vai se abrir. Vara para Moisés era o significado da sua chamada sobrenatural. Essa mesma vara já havia se tornado uma serpente, e ele tinha pego pela mão, controlado a raiz da serpente. Vai, Moisés, porque eu já fui Deus contigo, eu não vou te decepcionar. Agora Deus quer te dizer nesta manhã: marche. Deus quer te dizer nessa manhã: avance. Não é no primeiro obstáculo que você desiste, não é no primeiro obstáculo que você para. Continua, persista, avança. O mar vai se abrir. Deus vai mostrar a sua fidelidade, Deus vai mostrar o seu poder. Deus é fiel, Ele nunca decepciona. Que Deus prepare um testemunho maior do que você mesmo. Deus é fiel. Fiel. Ele não muda, Ele tem autoridade máxima, Ele é Deus. Marcha, continua, avança, marcha. Continua, avança, marcha. Perceba que Deus não estava reprimindo o clamor, Ele estava reprimindo a murmuração disfarçada de clamor. Em outras palavras, Deus estava dizendo: chega de reclamar, marcha, marcha. Só não para no meio do caminho, só não retrocede, marcha, avança, porque eu nunca decepciono, eu sou fiel. São nas horas mais difíceis, nos momentos de maior aperto, que Ele demonstra a sua fidelidade. Quando não há mais resposta, então Ele é a resposta. Que frase linda para você postar no teu Instagram. Quando não há mais saída, Ele é a saída. Quando não há mais solução, Ele é a solução. Quando não há mais provisão, Ele é a provisão. Quando não há mais cura, Ele é a cura. Ele é fiel, Ele nunca decepciona. Quem vive com Deus experimenta momentos de muita pressão, de muita dificuldade, de falar: Senhor, agora não tem para onde ir. Então eu confio nele, porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel, e Ele nunca me decepcionará. Ele é fiel. Pense num homem sozinho, lutando contra 450 profetas de Baal. Numericamente já é muita desvantagem, naturalmente já é uma humilhação. Só que ele ia saber que ele servia um Deus fiel, o único Deus capaz de responder. Por isso que em 1 Reis capítulo 18 versículo 24 ele diz assim: podem invocar o nome do Deus de vocês, eu vou invocar o nome do meu Deus, e o Deus que responder por meio do fogo, este será Deus. Eu não sei como Ele vai responder, eu não sei quando Ele vai responder, eu não sei de que maneira vai acontecer, mas meu Deus é fiel, Ele não decepciona. Meu Deus é fiel, Ele não decepciona. Meu Deus é fiel, Ele não decepciona. Alguém precisa ouvir isso aqui nessa manhã. Alguém precisa ouvir isso aqui nessa palavra online. Alguém precisa ouvir isso aqui sentado nas cadeiras desse templo. Deus é fiel, Ele não decepciona. Deus é fiel, Ele não decepciona. Que Deus responda com fogo, porque se Ele responder com fogo, Ele vai ser Deus. Só há um Deus capaz de responder dessa maneira. Ei! Você conhece a história? O povo de Baal tenta baixar fogo, não nem uma chama, nem uma faísca. Elias deixa-os ali, daqui a pouco ele se levanta no versículo 36 assim: Senhor, Senhor, Tu és o Deus de Abraão, Tu és o Deus de Isaac, Tu és o Deus de Israel. Você entendeu o que ele estava chamando ali? Um Deus que não muda, um Deus que é fiel. Tu és um Deus de alianças. Quando você estiver numa fase de sua vida que você precisa que Deus responda, quando você estiver numa fase de sua vida que a resposta só pode ser Ele, senão não há mais resposta, tudo que você tem que lembrar é da aliança que você tem para com Deus. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Tu és o Deus de alianças e de promessas. Tu és o Deus que me resgatou das trevas. Tu és o Deus que me livrou da morte. Tu és o Deus que me livrou do pecado. Então, Senhor, responde-me. Versículo 37, responde, para que o povo conheça
porque eu já sei, mas que o povo conheça que Tu és Deus, que Tu és Senhor, que o Senhor voltou o seu coração. Responde: eu sei que Tu és fiel, eu sei que o Senhor não decepciona. Enquanto ele clamava, enquanto a preocupação dele era lembrar da aliança que Deus tinha para com ele, então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Quando o fogo caiu, diz a Bíblia que o povo, versículo 39, se jogou no chão, em terra prostrados, diziam: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eu estou aqui para te anunciar: Deus é fiel, Ele não decepciona, Ele não decepciona. Eu posso confiar em Deus. Confia com todo o teu coração, porque Ele é fiel. Dê um brado ao Senhor e aplaudo aqui: fiel, fiel. Chegou a hora de viver da fidelidade de Deus. Chegou a hora dele mostrar que Ele nunca decepciona, que Ele é Deus. Chegou a hora de você colocar tua confiança integralmente nele. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Confia nele, confia nele. O mais Ele pode fazer. Salmos diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, uns confiam em coisas humanas, uns confiam em coisas naturais. Nós faremos menção do nome do Senhor. Tudo que Ele precisa é entender que existe um povo que conhece a sua fidelidade, que conhece a sua fidelidade, conhece um Deus que não decepciona, conhece um Deus que está sempre presente. Esta fidelidade de Deus está se manifestando sobre a sua vida. Eu não sei qual circunstância você enfrenta aqui, mas levante uma de suas mãos sobre esse lugar agora. Eu quero orar sobre ti, para que a fidelidade dele se manifeste sobre a tua vida. Deus não decepciona, Deus não decepciona. É possível confiar nesse Deus, é possível confiar nas suas promessas, é possível confiar no seu poder, é possível depender de sua autoridade. Deus não te deu sonhos para que os sonhos morram no meio do caminho. Deus não te deu projetos para que os projetos não aconteçam. Agora, nesta manhã, que o Deus que é fiel se manifeste sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Fiel, fiel é o meu Deus, fiel é o teu Deus, fiel é o nosso Deus. Fiel, Ele nunca decepciona, Ele nunca decepciona, Ele é fiel. Ele foi fiel ao mandar o povo avançar, Ele foi fiel ao fazer cair do céu fogo. Agora, sabe o que é mais interessante, igreja? É que o fato dele ser fiel não significa dizer que nós não enfrentaríamos lutas. Significa dizer que ele nos livraria das lutas que enfrentássemos. João capítulo 16, versículo 33 diz que nós teríamos aflições no mundo, mas que nós deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu. Então a vida cristã verdadeira, ela não é privada de lutas. Pelo contrário, você vai enfrentar lutas, desafios, fracassos, enfermidades, dificuldades emocionais, lutas no seu interior, prejuízos, retrocessos. Faz parte do ciclo da vida. Mas ao atravessarmos essas questões, nós temos que entender que atravessamos não sozinhos, mas atravessamos com um Deus que é fiel, com um Deus que nunca decepciona, com um Deus que nunca deixa de cumprir aquilo que promete. É fiel. Algumas lutas são inevitáveis, algumas lutas nos preparam para conhecer Deus de forma mais profunda. Daniel capítulo 6, versículo 17 diz que foi trazida uma pedra e colocada sobre a boca de uma cova. Lançado Daniel lá dentro, foi selado a cova para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Estou só mencionando histórias que você já conhece, famosas da Bíblia, para que você aprenda e eu e você possamos aprender com elas que Ele é um Deus fiel.
Deus não livra Daniel da cova, de entrar na cova. Deus livra Daniel de dentro da cova. Deus não evita algumas covas, Deus não evita alguns problemas, Deus não evita algumas dificuldades, mas é dentro delas que Ele nos livra, é dentro delas que sobrenaturalmente Ele faz algo grande. Cova dos leões naquela época era uma pena terrível e a pior existente, porque era demonstração de poder do rei, poder do grande homem. Ao unir esse predador voraz e feroz, tornava-se o condenado à cova de leões um exemplo para os outros do que não fazer. Era uma exibição pública de poder real, era uma exibição pública de crueldade de um rei, que deveria ser temido. Por isso, quando Daniel é condenado a esta cova, não é só para que ele morresse, porque ele poderia morrer de outras formas, é para que ele se tornasse um exemplo. Nunca mais alguém ameace a soberania do rei, nunca mais ninguém ameace a soberania do grande Nabucodonosor, no caso. Era um exemplo público de grandeza de um rei. O que Nabucodonosor não sabia é que havia um rei de maior grandeza, havia um rei de maior poder, que aquela situação de cova, aparentemente inevitável, era um instrumento para que Deus manifestasse a sua glória, era um instrumento para que Deus manifestasse o seu poder, era um instrumento para que Deus manifestasse a sua grandeza. Nós temos um Deus que é fiel, nós temos um Deus que nunca decepciona. Ele é lançado num buraco cheio de leões. A tradição diz que os leões ficavam sem alimentar-se durante um longo período de tempo, para que quando a vítima fosse jogada ali, ele não conseguisse chegar nem ao chão e já fosse destroçado por leões. Ele é lançado ali, é selado para que nada mais se mudasse. Porém a Bíblia diz que o rei vai para o seu palácio, lhe é trazido instrumentos de música e o rei não consegue dormir. Ele tinha apreço por Daniel. O rei se levanta no romper do dia, se chega à cova com voz triste, não porque talvez ele tivesse apreço por Daniel, porque naturalmente ele sabia que Daniel já era aperitivo já. Os leões já estariam palitando os dentes. É só para fazer um show público. Oh, amado Daniel. Alguém já filmando para ele postar, hashtag estou triste, alguma coisa assim. Que coisa terrível, Daniel. Será que Deus te livrou? Ou será que o meu nome é maior? De dentro daquela cova, havendo passado uma noite, sendo que ninguém durava mais do que um minuto dentro de uma cova cheia de leões famintos, o versículo 21 diz que Daniel gritou: rei, você vive para sempre, não se preocupe, o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum a mim, porque eu fui achado inocente. E eu tenho um Deus que é fiel, eu tenho um Deus que não decepciona, eu tenho um Deus que mesmo que eu estiver em uma cova cheia de leões, mesmo que eu estiver na maior dificuldade de minha vida, Ele não me deixa, Ele não me larga, Ele não decepciona. Eu tenho um Deus que é fiel, 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 fiel. Oh! Comece a ser ministrado por essa fidelidade de Deus. Comece a voltar a entender que Ele está no controle de todas as coisas. Comece a entender que Deus sabe o que você precisa para amanhã. Deus sabe o que você quer antes mesmo de você abrir os lábios. Ele é fiel. E se algumas covas são permitidas, se algumas dificuldades são permitidas, através das mesmas Ele vai manifestar a sua glória. Através da dificuldade Ele vai manifestar a sua presença. Nós temos um Deus que é fiel, nós temos um Deus que não decepciona. Ele é fiel, fiel. Deus, eu sou tão pequeno perto das coisas grandes que o Senhor tem para nos conduzir.
Nós vimos hoje aqui rapidinho um grande homem de Deus, talvez a figura maior de líder do Antigo Testamento, que conduzia o povo pelo mar, pelo deserto, que trazia instrução, que tinha o desenho do tabernáculo. Quando você tem uma figura de líder rápido que você pode olhar, tranquilo. O que dizer quando da noite para o dia esse líder some? Porque foi exatamente o que aconteceu com Moisés. Apesar de avisar, ele falou: cara, está chegando a minha hora de ir. Ele realmente vai. Quem tem que passar a liderar é um homem que foi preparado por Deus para guerras, mas não necessariamente para liderança. Era um guerreiro, mas estava se formando num líder. E ele está diante de um enorme e gigantesco desafio, que só a fidelidade de Deus poderia conduzir. Desafios são chamados de desafios, porque diante deles nós somos pequenos, e os desafios são grandes demais. Por isso que nós precisamos da fidelidade de Deus. Quando nós estamos no controle, quando nós temos todas as respostas, talvez nós não necessitemos tanto, apesar de necessitarmos, mas naturalmente não precisamos tanto da fidelidade de Deus. Agora, quando eu sou pequeno demais, quando o sonho, o projeto, a visão, a conquista, o milagre é muito maior do que as minhas proporções naturais, só um Deus fiel pode me salvar. Só um Deus fiel pode transformar o cenário. Só um Deus que é fiel pode mudar. Porque o povo de Israel estava vivendo pela primeira vez algo que nunca tinha vivido. Eles haviam saído do Egito, perambulado pelo deserto, caminhado até o ponto de entrada da terra prometida. Só que agora eles estão num momento crucial de sua história. Ou eles conquistam, vencem e avançam, ou eles são destroçados, e toda a caminhada no deserto não fez sentido nenhum. E Josué capítulo 6 versículo 1 diz que havia uma cidade chamada Jericó, que literalmente significa fortaleza, e ela estava fechada, rigorosamente fechada. Rigorosamente fechada significa dizer fortemente armada. Ninguém saía, ninguém entrava. Naturalmente não dá, naturalmente é impossível. Deus visita Josué e diz assim: Josué, na tua mão eu entrego Jericó. Você não entendeu? Eu vou te falar de novo. Na tua mão eu entrego Jericó. Não é eu entregarei, eu entrego, presente. Continua fechada, continua fortificada, eu entrego. Não é eu entregarei, só um obstáculo, você não sabe como vai ser ainda, mas eu já entrego. Só um obstáculo, você não sabe como vai acontecer, eu já entrego. Vocês estão comigo aqui? Eu preciso liberar sobre ti coisas que Deus está liberando no teu presente, mas que diz respeito ao teu futuro. Você está entendendo comigo? Eu entrego, eu respondo, é hoje, é agora, aconteceu. Como vai entrar no muro que está fechado? Eu ainda não sei, mas Deus é fiel. Deus é fiel, Ele nunca decepciona. Se Ele fala algo, vai acontecer. Se Ele fala algo, vai se cumprir. Eu entrego, acontece, eu entrego. Não é amanhã, é agora. Eu entrego nas tuas mãos esta cidade, eu entrego. Agora perceba comigo que em todos os grandes milagres que Deus fez na vida desses homens que eu mencionei aqui, rapidamente, em todos eles houve a necessidade do agir, da atividade de fé desses homens. Em outras palavras, ninguém viveu grandes milagres paralisado, apático, sentado. Todo mundo que se levantou viveu milagres. Estão aqui comigo? Viver a fidelidade de Deus é mostrar a ação e atividade em crer em suas promessas.
Em outras palavras, Deus vai te dar a estratégia natural para que você se levante para viver o sobrenatural. Quer conquistar algo, Deus vai te dar sabedoria e estratégia para se levantar e estudar. Quer fazer algo, Deus vai te dar sabedoria e estratégia para empreender, para agir, para que as portas se abram. Você parado não vai ficar. Ele diz: marche, ele diz: clame pelo fogo, ele diz: entra na cova, continua orando porque eu vou ser contigo. E ele diz: rodeia a cidade, age de maneira sobrenatural. Não é só ficar de joelho: ó Senhor, derruba. Não, eu vou te envolver no milagre da minha fidelidade. Quem entende a fidelidade de Deus se levanta para viver o sobrenatural. Quem levanta-se para viver o sobrenatural entra em atividade. Entra em atividade. Quem anda no sobrenatural anda com Deus que é fiel. Pega os homens de guerra, rodeia a cidade, contorna uma vez por dia, e assim você vai fazer por 6 dias. Só que só há um detalhe aqui nesse versículo: eles são homens de guerra. Homem de guerra está pronto para guerra. Homem de guerra não está pronto para ficar dando volta, sem fazer nada. Homem de guerra quer pegar a espada na mão e sair atravessando todo mundo. Só que não. Usa a tua força de guerra, mas na guerra você vai depender de mim. Na guerra você vai depender de mim. Na guerra você vai depender do meu poder. Na guerra você vai depender da minha fidelidade. Agora não fica sentado dentro da tua tenda não. Levanta e vai rodear a cidade. Levanta e pela fé vai dizer aquilo que Deus vai fazer na tua história. Levanta e pela fé vai mostrar tua confiança num Deus que é fiel. Que é fiel, que é fiel. Levanta, porque Ele não decepciona. Eu quero orar nesta manhã e perguntar a você: qual é o mar que você tem que atravessar? Qual é o holocausto que você tem que clamar fogo para que do céu venha? Quais são as covas que você tem que romper? Mas quais são as muralhas que estão diante dos teus olhos? Deus é fiel, Ele nunca decepciona. Deus é fiel, Ele sempre cumpre o que promete. Deus é fiel, Ele é capaz de fazer coisas grandes. Há uma fidelidade de Deus preparando-se para se manifestar sobre a sua vida. Deus conhece a tua realidade agora. Deus sabe o que te entristece agora. Deus sabe o que tira a tua paz agora. E nesta manhã, fiel tu és, fiel tu és, fiel tu és. Independente das lutas, Deus é fiel. Nas circunstâncias mais adversas, Deus é fiel. Nos desafios mais grandes ou maiores, Ele é fiel. Fica rodeando aí, dá voltas e fica quieto, sem barulho, porque se você ficar quieto, você também não vai murmurar. Essa era a essência do pedido de Deus para Josué e o povo. Nem você, Josué, vai ter chance de questionar, muito menos o povo de murmurar. Só rodeia a cidade, só espera, só todos os dias olha para o muro que é gigante, para a cidade que está rigorosamente fechada, e não se esquece de algo: eu sou fiel, eu sou fiel, eu sou fiel, eu sou fiel. Interessante notar que 7 são os dias na semana. 7 é o número da plenitude, da perfeição de Deus. É como se você tivesse que levantar todos os dias da sua vida, 7 dias na semana, 24 horas por dia, e dia a dia olhar para os muros que estão diante de você, e Deus diz, sem gritar, sem murmurar, sem reclamar: continua, vai, porque eu sou fiel, porque eu sou fiel, porque eu sou fiel, porque eu sou fiel, porque eu sou fiel. Versículo 10, Josué tinha dado ordem ao povo dizendo: não grite, ninguém se faça ouvir a voz, nem saia palavra alguma da sua boca, até o dia em que eu vos disser gritai, então gritareis. Até o dia em que eu disser chegou a hora, até o dia em que eu disser chegou o momento, até o dia em que eu disser a minha fidelidade vai se manifestar. Eles continuam andando até que chega o momento que Josué diz: gritem.
E o versículo 20 diz: então o povo gritou, os sacerdotes tocaram a trombeta, e quando o som da trombeta foi tocado, um grande brado foi ouvido, e o muro caiu rente ao chão, e o povo entrou na cidade, e o povo tomou a cidade. Há um momento de se aquietar, mas há um momento em que Deus coloca som de trombeta nos meus lábios, e eu abro os lábios para dizer: fiel, fiel, fiel. Não há muro que fique diante de um povo que entende a fidelidade de Deus. Eu quero que nesta manhã você e eu possamos entender que Ele é fiel, que Ele nunca decepciona, que Ele é fiel, que Ele cumpre o que prometeu. Confia, simplesmente se entrega na presença de um Deus que é fiel. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Fiel, fiel. Tu és um Deus fiel. Fiel. Tu és um Deus fiel. Ele nunca decepciona. Ele é fiel. Eu não sei o que te desafia hoje. Eu não sei o que aperta a tua fé hoje. O que eu sei é que nós servimos um Deus fiel. Fiel, fiel, fiel. Eu quero desafiar a tua fé hoje, nessa manhã, para continuar confiando em Deus, independente das circunstâncias que você viva, independente do cenário que você encontre agora. Nós vamos começar a adorar a Deus, porque a adoração é o maior instrumento de guerra que nós temos. Nós passamos ontem aqui 12 horas adorando, preparando a atmosfera de glória para a glória que nós vamos viver hoje. Fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Nós vamos começar a adorar ao Senhor aqui. E eu quero te convidar a entregar ao Senhor a tua total confiança, a entregar ao Senhor tua total esperança, porque Ele é um Deus que é fiel, porque Ele é um Deus que nunca decepciona, porque nele não há sombra de variação, e se Ele prometeu, Ele é capaz de cumprir. Então, enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, esquece um pouco da tua atual circunstância, esquece inclusive de quem está à tua direita ou à tua esquerda, simplesmente escolha adorá-lo, simplesmente escolha exaltá-lo. Ele é fiel. Espero que através dessa mensagem você tenha sido marcado profundamente pelo Espírito Santo, sua vida seja impactada e transformada, viu? Tem muitas outras pregações aqui no YouTube, Felipe Parente. Faz o seguinte, inscreve-se no canal também para que você sempre receba os alertas das pregações assim que elas acontecerem. Que Deus te abençoe, até a próxima, fica na paz do Senhor.